Você sabia que um filho fora do casamento tem os mesmos direitos do que aquele filho de um casamento formal? Eu sou Cassiane Fagundes, sou advogada aqui de Espumoso, no Rio Grande do Sul, e sou especialista em planejamento patrimonial familiar. E eu sou Ângela Cecília Confortin, também sou advogada e sou de Chapecó, Santa Catarina. E juntas, eu e a doutora Cassiane, nós vamos conversar com você sobre esse tema que gera tantas dúvidas. Como fica a divisão do seu patrimônio quando existe um filho fora do casamento? E se você ainda não organizou o seu patrimônio, essa situação, ela pode virar um verdadeiro campo minado lá para frente. Antes de mais nada, nós vamos deixar uma coisa muito bem clara aqui: filho é filho, independentemente de ter sido do casamento ou fora dele, estando registrado no papel ou não. Do ponto de vista jurídico, todos têm os mesmos direitos, não é, doutora? Exatamente isso. E se o patrimônio ele não estiver organizado, esse filho ele terá os mesmos direitos à sua parte, o mesmo direito que os outros filhos no momento do inventário. E se a família não estiver preparada, né, isso pode gerar conflitos, insegurança e até mesmo, e muitas vezes isso acontece, brigas entre os irmãos. Exatamente. E quando a gente está tratando de patrimônio, de meio rural, onde a fazenda, onde as terras são o principal patrimônio da família, a coisa ainda pode ficar mais complicada. Por quê? Diferente de um apartamento na cidade, na maioria das vezes, a fazenda, ela é indivisível e ela é o sustento da família. Exato, né? E o que que acontece? Você sabe o que a maioria das famílias fazem? Nada, né? Deixa todo o patrimônio no seu CPF, não organiza isso antes, não estabelece uma estrutura e só pensa em resolver lá na frente, quando o problema aparecer. É verdade, mas tem um caminho muito mais inteligente e estratégico, que é organizar tudo isso quando ainda você está bem e em paz. E é aqui que entra a função da holding familiar. Conta para nós, doutora, qual é a função da holding? Exato, doutora Cassiane. E não só a função da holding, né? A nossa função também, como profissionais do direito, que é levar essa informação para as famílias, o que é que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, né? Com a holding familiar, você transfere esses bens que estavam no seu CPF para uma empresa da família, né? E define as regras de participação de todos os membros da família, as regras de administração e principalmente de distribuição em vida. É você que escolhe a forma que você vai querer distribuir esses bens ainda em vida. O patrimônio, ele sai do CPF, ele entra em uma estrutura organizada que evita surpresas lá no futuro. E eu acho que o ponto mais importante dessa construção toda é que o pai, a mãe, aquelas pessoas que realmente construíram o patrimônio, elas vão permanecer no controle. Então, você permanece no controle do que é seu, enquanto você protege aquele patrimônio, protege a família e garante que nenhuma situação inesperada divida tudo aquilo que você construiu com tanto esforço ao longo da sua vida. Exato. E vamos pensar em um exemplo real, tá? Um caso que aconteceu em um dos nossos escritórios, né? Teve um caso em que o patriarca, né, ele faleceu e não organizou nada antes em vida. Faleceu sem organizar, sem realizar um planejamento do seu patrimônio. E aí o que aconteceu? Teve que passar pelo inventário, né? E a fazenda, ela acabou dividida entre os filhos. O patrimônio familiar, ele foi dividido entre os filhos. Inclusive, olha só que interessante, né? Inclusive o filho fora do casamento, né? Eles sabiam que existia esse filho, a família, né, constituída, ela sabia que existia um filho que o pai teve num momento passado, né? Mas esse filho, ele nunca conviveu com a família atual de agora, né? Ou exigiu algo. Só que quando ocorreu o falecimento do pai, ele se viu diante daquele patrimônio, né? Que ele também tinha direito. E aí ele veio buscar. E aí começa a parte triste da história toda, né? O que aconteceu nessa situação que nós tivemos? A família, para poder pagar a parte da herança desse herdeiro, que ele era oriundo de fora do casamento, precisou vender uma parte da fazenda, uma parte das suas terras. Mas além disso, aconteceu algo pior, algo que muitas vezes implícito, a gente não tem
o acesso direto. Brigas naquela família, inclusive entre os irmãos que pararam de se falar. E aí uma parte do patrimônio foi embora com o herdeiro, que se requereu, que era seu de direito, e uma parte com o governo, a título de impostos e de taxas. Então, essa situação que aconteceu nessa família, além da perda econômica, teve uma perda emocional muito grande aí. Exato, né? Então, o que ocorre assim para a gente entender melhor, né? Ficou uma parte do patrimônio dessa família para o governo, o imposto que se chama o ITCMD, outra parte vai para taxas, né, cartorárias e todas as taxas envolvidas, outra parte para o advogado que vai fazer processar esse inventário, né? E esse volume de perda patrimonial, ele chegou a aproximadamente 42% do patrimônio. Por quê? Porque eles tiveram que vender também uma terra, né? E aí, o que acontece? Essa avaliação, quando a gente passa pelo procedimento de inventário, a avaliação para os cálculos, tanto do governo como de todos os gastos envolvidos, é pelo valor de mercado dos bens. Então, se a sua fazenda ela vale 5 milhões, 3 milhões, 10 milhões, 20 milhões, é por esse valor que o cálculo dos pagamentos em relação ao inventário vão ser calculados, né? E o mais importante de tudo, e é por isso que a gente está aqui, tudo isso poderia ter sido evitado, né? Fazendo um planejamento jurídico simples, um planejamento patrimonial jurídico, iria garantir a continuidade da fazenda, daquelas terras, entre os filhos que estavam naquele momento na constituição daquela família. Filho fora do casamento não é o problema. O problema é deixar tudo desorganizado, sem nenhuma estrutura e esperar que tudo isso se resolva numa boa em algum momento. A lei, ela autoriza que os pais distribuam de forma diferente o patrimônio entre os filhos, desde que se reserve a legítima. Então, o filho fora do casamento, ele não é o problema é deixar desorganizado mesmo. Exatamente, né? E se você, né, você quer proteger a sua família, o seu patrimônio e garantir que ninguém passe por esse tipo de dor no futuro, porque a gente sempre fala assim, nós temos duas dores no momento de uma sucessão não planejada. A dor da perda e a dor da perda de patrimônio que poderia ter sido evitada, né? Então, se você pensa na sua família, naquelas pessoas que você ama e quer que o seu legado tenha essa continuidade, que seus bens sejam preservados, o ideal é começar agora, né? É conversar com a sua família, ou se você é o filho que está aqui nos ouvindo, conversar com seus pais, é uma conversa que precisa de um amadurecimento, né? Entre em contato conosco no sentido de quê? De proteger o seu patrimônio, né? Proteger agora. E evitar que conflitos como esse, como o caso que a gente explicou aqui, né? Aconteça na sua família ou na família de alguém que você conheça, né? Então, por hoje nós encerramos aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!